Bem, galerinha, a gente começa aqui o estudo do nosso módulo 3, noções de economia, tá? E não poderia ser diferente, né? Começar a aula falando talvez do principal conceito, da principal medida quando a gente fala de noções de economia, que é o PIB, tá? O Produto Interno Bruto. O PIB, ele mensura a geração de riqueza de um país, podemos colocar assim, tá? O quanto que aquele país gerou de valor, gerou de produção em um determinado período, tá? O conceito em quadradão do PIB é esse daqui. É a soma de todos os bens e serviços finais produzidos por um país, estado ou cidade, geralmente expresso em ano. Tá? Geralmente ele é expresso em ano. É obrigatório que seja em ano? Não, mas geralmente expresso em ano. Todos os países calculam seu PIB nas suas respectivas moedas. Aqui no Brasil, o PIB ele é calculado pelo IBGE. Então, o que a gente já tem aqui de prova? Que o PIB é a soma de todos os bens e serviços finais, tá? Finais, presta atenção nisso daqui, a gente vai ver durante a aula por que eu estou batendo nessa tecla. É expresso na respectiva moeda do país. Então, por exemplo, o PIB do Brasil ele é mensurado em reais, tá? E o PIB ele é calculado pelo IBGE, tá? O PIB ele é uma medida, não é uma medida estatística. Ele serve para mensurar quanto que o país está gerando de riqueza, como a gente já viu, tá? Já pegamos aqui os primeiros pontos para a prova, vamos aprofundar um pouco o assunto. Vamos olhar aqui o cálculo, como é formado o cálculo do PIB. Calma, relaxa, aquieta o coração, que você não vai precisar fazer essa conta, você só precisa entender isso que está aqui na tua frente, beleza? Não precisa, não vai ter conta para você fazer, relaxa. O PIB, ele é a soma de C mais I mais G mais a diferença de Z menos M. Brian, o que é isso? O que é isso, cara? Me ajuda. Vamos aqui destrinchar um por um, começando pelo C. O C, a gente vai estar falando de consumo, tá? Então, todo o consumo, ele é calculado, ele é computado dentro do PIB. Então, eu fui e tomei uma cerveja no bar, consumi uma cerveja, entra no cálculo do PIB. Você foi, comprou, foi no supermercado, fez compra, consumiu, entra no PIB. Eu fui assistir um jogo de futebol, comprei o ingresso, consumi o ingresso, entra no cálculo, tá? Então a primeira parte que entra ali é o consumo. A segunda parte, essa letra I, se refere a investimento. Ah, Brian, então o dinheiro que eu coloco lá no CDB, que eu coloco na poupança, ele entra no PIB? Não é isso. Aqui eu estou falando de investimento de empresa, tá? Porque pensa comigo, quando você vai e compra lá um computador para você está consumindo um computador. Mas quando a empresa vai lá e compra um computador, ela quer aumentar a produtividade dela, ela quer ter lucro no futuro. Então ela está investindo o capital dela para ter mais lucro no futuro. Então, os gastos das empresas eles entram nessa parte aqui de investimento. Beleza? A gente tem aqui na letra G, deixa eu puxar aqui para baixo, os gastos do governo. Então, os gastos do governo, ele entra dentro do cálculo do PIB, porque teoricamente está produzindo, está gerando riqueza. E aqui tem um grande problema, né? Que computa todos os gastos do governo. Então, desde gastos que seriam justos, né? Construção de hospital, construção de escola, pagamento de salário, enfim, toda a questão de gasto do governo, mas também entra, por exemplo, o leite condensado, os benefícios aos ministros, enfim, tudo que for gasto do governo entra nessa parte do PIB, tá? Inclusive existe assim uma grande crítica porque em alguns momentos o PIB do Brasil teve um crescimento expressivo,
se apoiando em gastos governamentais, né? Então, tem essa crítica. Mas, enfim, para o que a gente precisa saber aqui, sem querer entrar em nenhum campo de polêmica, gasto do governo, ele entra no cálculo do PIB, tá? E aqui, tá? A gente vai falar da balança comercial, que seriam as exportações menos as importações. Então, a exportação é o que o Brasil vende para o exterior. A importação é o que o Brasil compra do exterior. Beleza? Então, esse é o cálculo do PIB. O PIB vai pegar consumo, investimento, gastos do governo e a relação da balança comercial. Exportações menos importações. Tá? Aqui eu quero falar um pouquinho sobre o valor agregado, para a gente entender como que as coisas são computadas, né? São consideradas dentro do PIB, e a gente vai entender aquele ponto que eu martelei muito falando de bens e serviços finais. Tá? Então pensa aqui comigo, numa esteira de produção aqui de ovos de Páscoa. Tá? Tem aqui, por exemplo, cacau, e o valor do cacau tá R$ 5. Esse cacau passa para uma empresa que vai transformar esse cacau em chocolate e começa a vender esse chocolate por R$ 15. E aí, uma confeitaria, enfim, algo do tipo, pega lá, uma chocolateria gourmet pega lá e começa a fazer os ovos de Páscoa. Então, pega esse chocolate, transforma aqui em um ovo de Páscoa de R$ 50. Como é que essa bagaça vai entrar no PIB? Vai somar 5 mais 15 mais 50, ou seja, 5 mais 15, 20, mais 50, 70? Não, tá? Conta só o valor do serviço ou do bem final, tá? Ou seja, só vai entrar no cálculo do PIB esses R$ 50. Por quê? Porque teoricamente esses R$ 50 engloba esses 5, esses 15. O que aconteceu aqui? O produtor gerou o cacau e jogou lá para a fábrica de chocolate. Essa fábrica de chocolate, ela agregou R$ 10 no valor do cacau, por isso que ele foi para 15. E a mesma coisa aqui, né? Quem fez ovo de Páscoa agregou mais R$ 35 e por isso que o valor final foi 50. Por isso que não pode se somar. Deve-se considerar sempre o valor do serviço ou do bem final. Brian, beleza, mas e se eu fui no mercado e comprei essa barra de chocolate para eu consumir? O valor que vai contar então no PIB, nesse teu caso, vai ser os R$ 15, porque você comprou chocolate para consumir. Então, nesse caso, o chocolate ele se tornou o bem ou o serviço final. Beleza? Qualquer dúvida, só deixar aqui nos comentários, tá? Então, já aqui, né, orientações adicionais, acabei de falar sobre as dúvidas. Me segue lá no Instagram para a gente ter uma parceria mais próxima, tá? Brian, quero treinar, quero fazer questões. Entra lá no meu site, gratuito, tá? Questão comentada, indicando qual é certa, com gabarito, tudo certinho. Para você achar esse tema lá na parte de questão, vai estar no módulo 3, que fala sobre princípios de economia e finanças. E na nossa próxima aula, a gente vai falar sobre IPCA e IGPM. Beleza? Muito obrigado pela atenção, forte abraço, te vejo na próxima aula.